tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu decidi gravar esse vídeo mais para compartilhar as minhas experiências, como tem sido para mim reescrever e escrever, o meu primeiro livro. Eu não posso falar assim que é meu primeiro livro, porque eu tenho outros que eu estou escrevendo, que eu tive que parar para me focar só nesse, eu já falei dele, que é a vocalista da banda do meu irmão. Eu estou reescrevendo e eu vim aqui hoje para compartilhar um pouquinho da experiência para vocês, como tem sido escrever e reescrever a história, porque eu não só estou reescrevendo, é como se eu estivesse escrevendo pela primeira vez algumas coisas. Então eu vou explicar para vocês vão entender melhor porque eu estou falando isso aqui nesse vídeo. Então vem comigo aí se você quer saber de como tem sido essa experiência. O que eu vou falar nesse vídeo para vocês? O que acontece? Eu comecei a reescrever esse livro porque, para quem não viu os outros vídeos que eu falo sobre a vocalista da banda do meu irmão, eu postei essa história na internet, no Nia Fiction. Eu não sei pronunciar direito o nome, gente, me perdoem. Mas eu postei lá, eu gostei muito de postar a história, só que aí eu sempre quis transformar essa história num livro. E quando eu fui reler, eu vi que a história tinha muito problema, não só erros de português e digitação, mas tinha muitos errinhos, muitos problemas de desenvolvimento, sabe? E eu achei que os problemas paravam aí, mas depois que eu fui reescrevendo e lendo enquanto eu reescrevia, eu vi que tem muito mais problemas do que eu achava, e isso me deixou meio impactada. Não impactada, me deixou meio, gente, o que eu vou fazer agora? Minha cabeça deu um nó, sério mesmo. Porque eu comecei a reescrever, eu estava reescrevendo o começo, porque o começo eu achava que tinha que mudar, precisava mudar. E eu comecei a reescrever algumas coisas, mas sem tirar a essência da história, porque se tirar a essência da história, acaba tudo. Porque muito leitor que leu a história na minha fanfiction, eu acho que não ia gostar, de ver a história com uma essência diferente. E isso nunca foi a minha intenção, essa nunca foi a minha intenção. Tirar a essência da história, não só por causa de quem leu, mas por minha causa mesmo, porque eu quero, quando eu me propus a reescrever essa história, eu já tinha isso em mente, de não tirar a essência da história. Então eu estou reescrevendo, mas estou tomando esse cuidado de não tirar, a graça, a essência que tanto cativou, que tanto me cativou a escrever essa história e que cativou alguns leitores a ler. Então, assim, é uma história de comédia romântica, mas ela também tem muita coisa de música, porque a personagem principal, ela gosta de cantar, ela sonha em ser cantora. Então, assim, tinha muitas coisas que eu vi que não tinha muito a ver com a história, justamente por ela ser cantora. Uma dessas coisas, dela querer ser cantora, porque ela não é cantora profissional. Então, eu vi algumas coisas que precisavam ser mudadas. Eu via que a música, apesar dela gostar muito de música, muitos capítulos eu não deixava isso claro, que a música estava presente na vida dela. Eu queria colocar que a música estava presente na vida dela e na vida de outros personagens que também compartilhavam desse mesmo sonho, de querer ter uma banda, de tocar e tal. Então, isso é uma primeira coisa que eu quis mudar, porque eu vi que, assim, apesar dela gostar muito de música, não era em todos os momentos que a música aparecia. Então, como quando eu era mais jovem, eu gostava de compor músicas, e quando eu estava triste, antes de escrever, era o que eu fazia, a personagem principal, quando ela estava triste, ela não escrevia músicas, não tinha muito essa coisa de música na vida dela, assim. Tinha sim, mas eu não mostrava isso claramente, então eu quis mostrar isso para as pessoas de uma forma mais clara do que já estava. Então eu acho que ficou bem melhor, tá ficando bem melhor, porque o que eu faço? Eu reescrevo o capítulo, escrevo direto, vou lendo o que eu tenho que mudar, eu corrijo e tal. E depois que eu termino de escrever, só no outro dia eu vou ler o que eu escrevi para ver se tem algum erro, alguma coisa que eu ainda acho que tem que mudar. Dar os ajustes finais naquele capítulo, ou até onde eu escrevi daquele capítulo. Eu sou assim. Porque se eu ficar corrigindo em vez de escrever, eu vou acabar demorando muito na correção e não vou me ligar no que é importante, que é reescrever a história. Eu também vejo que não tem tanto erro assim na hora que a gente reescreve, depois que a gente vai ler, aí vê que já está mais ou menos satisfeito. Às vezes tem um erro ali, outro aqui, mas nada que não possa ser consertado, Então, o que eu percebi? Chegou uma parte, eu já estou quase terminando, eu estou no capítulo 30, a história tem 49 capítulos mais o epílogo. O epílogo é pequeno, então tem bastante coisa. E quando eu comecei
a reescrever, no começo tinha muito errinho. Aí depois eu falei, poxa, eu acho que a partir do capítulo tal, eu já não vou precisar reescrever tanto. Porque não tem tanto erro. Minha escrita já estava melhorando, já estava crescendo, pesquisando mais. Só que aí é que eu me enganei. Por quê? A escrita estava melhorando sim. Só que tem um porém. A história se passa em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. E quando eu escrevi a história pela primeira vez, eu não tive nenhum cuidado em pesquisar sobre a história, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Eu não pesquisei. Não pesquisei sobre o lugar, não pesquisei nada. Aí, quando eu fui reescrever a história, eu tive esse cuidado de pesquisar sobre São Francisco. Pesquisar qual a cidade que ela morava. Pesquisar coisas sobre o lugar para poder colocar na história para as pessoas, quando lerem, se sentirem em São Francisco. Só que não parou aí. Porque assim, isso foi um problema que eu consegui resolver. Só que teve um problema que eu não consegui resolver tão fácil assim. Porque como a história ela se passa muito na escola pelos personagens serem adolescentes, o que eu fiz? Eu escrevia a história como se o ano letivo dos Estados Unidos fosse igual ao daqui. E eu vi que não é, porque os Estados Unidos, o ano letivo deles, se eu não me engano, começa em agosto ou setembro e termina entre maio e junho, uma coisa assim, gente. Eu me corrija se eu estiver errada, porque isso ainda me confunde um pouco, pra vocês verem. E isso foi um baita de um problema, porque tem acontecimentos da história, que eu não vou contar aqui pra não ser spoiler, tem acontecimentos da história que foram delicados de mudar por justamente acontecerem em épocas do ano que ia perder totalmente a essência se eu mudasse, porque tipo, aconteceu no Natal, no Ano Novo, coisas assim, que eu não podia mudar. E eu fiz como se o ano letivo deles já estivessem acabando. Como se o namoro da Ever e do Michael, que são os personagens principais, tivesse tido muito tempo de namoro. E eu vi que não, por causa do ano letivo, que mudou. E lá é diferente daqui. Então isso eu fiquei, Jesus, como é que eu vou fazer agora pra acertar isso? Eu fiquei tão bugada que eu parecia aquele meme da Nazaré Tedesco. Um bug na minha mente, erro 404, e eu não conseguia pensar. Eu fiquei desesperada. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu vou ter que adaptar a história pro Brasil? Não, eu não tenho como adaptar a história pro Brasil, porque eu já tenho na minha cabeça, eu sempre imaginei a história lá em São Francisco, gente. Vai tirar toda a essência se eu mudar pra cá, porque tudo o que eu escrevi é baseado lá, porque eu pesquisei dessa vez, eu pesquisei. Então, gente, eu fiquei desesperada. Eu falei, como que eu vou fazer? Como? Eu arranjei um jeito, eu consegui, graças a Deus, eu consegui, sabe, transformar isso sem alterar a essência da história. Mas deixando o ano letivo de São Francisco, dos Estados Unidos, não daqui. Porque, né, não ia perder totalmente o sentido se eu escrevesse como se o ano letivo fosse brasileiro, como se os costumes deles fossem daqui, mas não, porque não é assim. Se a história se passa lá, eu tenho que fazer tudo ambientado lá nos Estados Unidos para não perder o sentido, gente. E aí que eu vi a importância de você pesquisar. Porque assim, desde sempre, eu sempre falo, às vezes em alguns vídeos aqui, que a gente tem que pesquisar sobre tudo que a gente for escrever. Sabe, cidade, se não se passar aqui, principalmente, se passar em outro país, a gente tem que pesquisar sim, porque a gente acaba perdendo o sentido. Se a gente escrever uma coisa que a gente não pesquisou, se a gente escrever uma coisa sem saber, perde o sentido. E aquele leitor que manja dessas coisas vai falar, poxa, vai ficar achando estranho, vai falar, poxa, a história tá meio sem nexo, isso daqui não tá batendo. Poxa, tá parecendo uma história brasileira, não ambientada nos Estados Unidos. Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente se a gente for transformar a história num livro. E eu percebi isso, foi uma das lições que eu peguei assim pra minha vida, porque antes eu já sabia, antes, né, de reescrever a história, eu já tinha a noção de que eu tinha que pesquisar sobre alguns assuntos. Só que depois disso eu vi que é muito importante, é imprescindível. E antes que você comece a escrever qualquer coisa, que você vai definir o lugar onde a história vai se passar, você tem que pesquisar muito bem, sabe? Mesmo que se passe na sua cidade, é bom você pesquisar pelo menos algumas coisas, né? Mesmo que você saiba tudo sobre ela, é sempre bom você dar uma olhadinha, porque às vezes você descobre coisas que você nem sabia sobre o lugar. E é importante, porque além de você ter um aprendizado para si mesmo, você consegue acrescentar isso na sua história. Então as outras pessoas que não sabiam daquilo passam a saber também.
Então, além de você se divertir lendo ou escrevendo, você acaba aprendendo mais sobre a cultura de tal cidade, de tal país, e a pessoa que vai ler vai aprender junto com você. Então, isso é muito bacana. Outra coisa que eu achei meio sem, né? Que eu escrevi pela primeira vez e eu vi depois, foi que a personagem principal, eles vão pra faculdade, né? Eventualmente. Só que a personagem principal, ela, como eu não tinha noção, não tinha ideia do que botar de faculdade pra ela fazer, eu botei jornalismo. Porque era uma coisa que eu gostava também, e eu botei. Mas, gente, eu fiquei pensando, cara, jornalismo não tem a ver com a personagem principal. Porque ela gosta de música, os pais dela são músicos, os amigos, a maioria dos amigos dela são músicos, sabe? Assim, ela quer ser cantora, ela quer se especializar, ela toca instrumentos, os pais dela tocam, o pai dela, né, é músico, a mãe dela não. Os irmãos dela são músicos, a maioria dos amigos dela são músicos, os 2 melhores amigos dela, inclusive, são rappers, não são profissionais, mas são rappers. A melhor amiga dela é a única que também não é musicista, ela também é a única que não tem nada a ver com esse lado artístico, mas os outros todos têm algum pezinho lá no meio artístico. E ela fez jornalismo, uma coisa assim que eu falei, cara, sem sentido. Ela fazia jornalismo. Então, agora ela vai fazer uma faculdade que tem mais a ver com ela, porque não tem lógica. Então, tem coisas que eu mudei na história para fazer mais sentido, para se adequar mais ao que eu estou pensando. Porque quando a gente amadurece um pouco, a gente vai ler a história com outros olhos, a gente vê coisas que a gente não tinha percebido da primeira vez que a gente escreveu. Então, essas mudanças, eu acredito, eu tenho certeza que vão acrescentar só melhorias para a história. Tem muitas mais coisas envolvendo a faculdade da personagem principal e dos outros, né, dos amigos dela principalmente, que assim, vão ser mudanças boas. Eu não vou mudar a faculdade de todas, porque a da Caroline, que é a amiga dela, a melhor amiga dela, que realmente tem a ver com ela, aquela profissão, então eu não vou tirar. Mas assim, tem coisas que eu mudei, que eu alterei pro próprio bem da história, e isso, assim, me fez sentir orgulho. Eu ainda não terminei de reescrever, eu tô no capítulo 30, mas eu já fiz um roteirinho dessas mudanças para eu não esquecer. E eu vou acrescentando conforme eu vou sentindo a necessidade, conforme eu for vendo os acontecimentos de cada capítulo que eu escrevi pela primeira vez na versão original, e vou adaptando, mas eu vou ter sempre o cuidado de não tirar a essência da história. Eu acho que só vai melhorar a essência do que eu já tinha da versão original, sabe? Então, é sempre bom a gente tomar esse cuidado quando a gente está reescrevendo a nossa história, porque a gente não precisa, sabe, ter medo de mudar, mas ao mesmo tempo a gente tem que se policiar para não mudar tudo totalmente e tirar a essência da história, a menos que você queira, que você ache que a essência da história original não era boa o suficiente, aí é outra história. Mas se você acha que a essência original da história tá boa e merece ser conservada, é bom você escrever se policiando, mas sem medo de mudar, caso você sinta a necessidade de alterar alguma coisa na sua história, porque isso é o mais importante. Então é isso que eu deixo aqui pra vocês hoje, no primeiro vídeo da série Meu Primeiro Livro. A gente tem que ter isso em mente. Pesquise, gente, porque eu sou a prova viva de que foi difícil pra mim, porque, assim, a ordem cronológica da história baseava totalmente em alguns acontecimentos que vão ocorrer em alguns capítulos futuros, e eu fiquei bem bugada, fiquei bem Nazaré Tedesco. Eu lembrei de mim na época da matemática, que eu era toda bugada, assim, que eu não entendia matemática e física direito. E eu fiquei, gente, esse foi o primeiro momento na minha vida que eu vi a escrita como se fosse uma fórmula matemática ou de física muito difícil. Gente, realmente, pra tudo nessa vida tem uma primeira vez, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis mais compartilhar mesmo como tem sido a experiência de reescrever essa história, né? Dá um like aí se você gostou do vídeo, tá bom? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, gente. Eu tô ficando muito feliz porque o canal tem crescido, assim,
devagarzinho, mas tem crescido e eu tenho ficado muito feliz. Cada vez que eu vejo que eu ganhei um inscrito novo, eu fico muito, muito feliz, gente. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz. Outra coisa que eu quero pedir aqui a vocês é se vocês têm alguma sugestão de vídeo aí pra eu gravar, pode falar nos comentários sem medo, pode falar comigo nas minhas redes sociais também se vocês quiserem. O importante é que vocês me falem. Gente, se vocês têm alguma sugestão de vídeo sobre escrita, sobre literatura, sobre leitura, sobre qualquer tipo desses assuntos, ou se não tiver a ver com nenhum desses assuntos que eu citei, mas se vocês tiverem alguma sugestão, coloca aqui na caixa de comentários, gente, por favor, tá bom? Eu vou gravar outros vídeos pra vocês, eu tô pensando em trazer mais novidades pro canal e eu espero que vocês estejam sempre gostando do conteúdo. Quando a gente chegar a 100 inscritos, eu vou fazer um vídeo de comemoração aqui no canal de agradecimento, porque 100 inscritos pode parecer pouco pra muitos, mas pra mim já é uma grande conquista. Então, um beijo pra vocês, até a próxima, gente, tchau!